Bom, estou começando a gravar novamente a aula, tá? Gostaria de saber se vocês estão vendo o PowerPoint. Todo Sim, mundo está enxergando o PowerPoint. E agora nós vamos falar do sim, trabalho em equipe. Bom, trabalho em equipe é uma coisa também que é difícil. E uma coisa que a gente vai falar é das diferenças entre a equipe de trabalho e o grupo de trabalho. O que significa equipe de trabalho? Quando eu tenho uma equipe formada, eu tenho o quê? Um esforço coordenado. Ou seja, ele gera, todos vão trabalhar em prol daquele objetivo que eu tenho. Ou seja, quando eu tenho uma equipe bem coordenada, eu vou levar a resultados que sejam o quê? Que sejam resultados positivos e normalmente as pessoas vão ter o quê? Um empenho maior e um desempenho melhor. Por quê? Todos aqueles que estão envolvidos naquela equipe de trabalho vão levar a quê? Vão unir as forças e gerar trabalhar para um resultado final ótimo. Ou seja, o desempenho vai ser melhor. E no caso do grupo de trabalho? Ok, o grupo de trabalho ele interage com o propósito único de compartilhar informações e tomar decisões para auxiliar cada membro com seu desempenho e suas tarefas ou áreas de responsabilidade. Ou seja, o que é melhor? Eu ter uma equipe de trabalho ou um grupo de trabalho? Uma equipe de trabalho, certo? Ou seja, o grupo de trabalho ele não tem a necessidade, tão pouca oportunidade de engajamento em um trabalho coletivo. Mas ele tem o quê? Um esforço coletivo que resulta num desempenho maior. Tá? Então, eu posso formar grupos de trabalho ou equipes de trabalho. E sempre é preferível que eu tenha equipes, porque essas equipes geram esforços coordenados, visando sempre um, um resultado e desempenho ótimo. Tá? Ou seja, a equipe de trabalho, ela está o quê? Ela está engajada. Ela tem o quê? Um desempenho coletivo. A equipe de trabalho, ela tem uma sinergia positiva. Não sei se vocês se recordam o que é sinergismo. Sinergismo significa que um está ajudando ao outro, somando as suas forças em prol de um objetivo comum. A responsabilidade, ela não é somente individual, mas ela é mútua. Ambos acabam por compartilhar essa responsabilidade e as habilidades, elas são complementares. Então, vai se usar o melhor da habilidade de cada um de vocês. Já o grupo de trabalho, o objetivo é o compartilhamento de informações. A sinergia, nem sempre ela precisa ser positiva, ela pode ser neutra, por exemplo. A responsabilidade, cada um pega para si um pedaço daquele trabalho, então a responsabilidade ela acaba sendo individual. E as habilidades, elas acabam sendo aleatórias ou até mesmo variadas. Ou seja, é preferível eu ter uma equipe de trabalho do que grupos de trabalho. Bom, o trabalho em equipe na área de saúde. O trabalho em equipe, eu já falei para vocês que ele é extremamente importante. E principalmente quando eu falo da equipe da área da saúde, ele se torna mais importante ainda. Por quê? Porque eu vou ter indivíduos com várias profissões distintas que vão trabalhar em prol do usuário ou a pessoa que vai utilizar o serviço de saúde. Ou seja, o trabalho em equipe ele tem sido empregado como uma estratégia de enfrentamento intenso para o processo de especialização na área. Quando eu tenho um trabalho de equipe, eu vou ter vários tipos de profissionais. Eu vou ter o médico, eu vou ter o odontólogo, eu vou ter o enfermeiro, o psicólogo, o nutricionista, educador físico, eu vou ter várias profissões envolvidas. No entanto, necessita do quê? Da construção coletiva das ações de saúde
no sentido de superar as dificuldades presentes. Ou seja, essa equipe na área de saúde, ela vai ter que trabalhar em prol do usuário e vai ter que superar, inclusive, as diferenças pessoais entre as diversas profissões. Quando eu falo em trabalho em equipe, o trabalhar em equipe, ele auxilia o quê? A troca de informações, a cooperação entre esses indivíduos, a solidariedade e também a confiança mútua, é claro. Bom, na área de saúde, o conceito aí de equipe, ele surge com uma classificação de 3 características centrais. A primeira é a ideia da integralidade, que ela é definida lá pela medicina preventiva, que nós comentamos lá nas primeiras aulas, que surgiu na década de 50, e pela medicina comunitária, que surgiu na década de 60. Então, a integralidade seria a integração dessas dois tipos de medicina, a preventiva e a comunitária. Também a nova abordagem de saúde e doença. Nesse caso específico, vai ser composto a partir de 3 conceitos diferentes, que é a unicasualidade, a multicasualidade e a determinação social. Lembra que eu falei para vocês lá do modelo biomédico, do modelo biopsicossocial? E também a soma desses 2 aspectos, as modificações do processo do trabalho em saúde, que visam ampliar o objetivo de intervenção e redefinem a finalidade do trabalho. Então, são 3 características que ajudam, né, aí o trabalho em equipe nos profissionais da saúde. E o que é o conceito da equipe de saúde? Esse conceito, ele surgiu sustentado de que forma? Na noção de atenção integral ao paciente. Lembra que eu comentei com vocês? O olhar holístico para esse paciente, ver esse paciente como um todo. Quando eu vejo um paciente como um todo, eu não vejo somente a doença. Eu também vou levar em conta os aspectos não só curativos, mas também os aspectos preventivos e até mesmo os aspectos de reabilitação. Bom, quando eu falo ainda do conceito de equipe em saúde, eu estou também vendo aspectos que devem ser observados de acordo com a ideia saúde e doença, com a história natural da doença, e isso tudo vai ter como finalidade uma estratégia de integração. A equipe de saúde, ela visa o quê? Integrar as disciplinas e as profissões, que é necessário para o desenvolvimento das ações em saúde, de acordo com o modelo biopsicossocial. Por quê? Eu não vou ter somente o indivíduo que vai ser visto como a doença, ou o indivíduo que vai ser visto apenas como um agravo à sua saúde. Eu vou ver o indivíduo como um todo. Por quê? A história natural dessa pessoa, as situações que ela vivencia, elas também determinam até mesmo aspectos, por exemplo, de não adesão a um tratamento específico, tá? Então, é importante também. Bom, que mais que nós podemos ainda falar do conceito da equipe de saúde? Agora nós vamos falar um pouco da equipe multiprofissional, que é o que mais a gente fala. A equipe multiprofissional, ela é nada mais nada menos do que a interação entre as diversas áreas do saber. Ou seja, não só as diversas áreas do saber, como as tecnologias que surgirão somente e quando os membros da equipe eles estabelecem trocas efetivas. Por isso que eu não vejo somente o paciente como uma doença, eu vejo o paciente como um todo. Essas trocas elas só vão ser efetivas quando eu tenho o quê? Uma qualidade de comunicação adotada e do compartilhamento de um projeto comum. Por quê? Eu vou ter um objetivo em comum e esse objetivo em comum, ele é o quê? Promover a saúde do meu usuário, principalmente quando eu tenho o quê? A atenção primária, a atenção básica, tá?
A equipe multiprofissional, ela não está somente na atenção básica, ela também está presente onde? Nos ambulatórios, também está presente nos hospitais, tá? Então, tudo isso é importante quando eu tenho a equipe engajada naquela situação de melhora do estado de saúde do paciente. Bom, eu tenho vários tipos de equipe na área da saúde. Normalmente, os 3 tipos de equipe que eu falo da área da saúde é o quê? A equipe multiprofissional, que é o que a gente acaba mais vendo, a equipe interdisciplinar e a equipe transdisciplinar. Na verdade, não tem um consenso definitivo quando nós falamos das diferenças que caracterizam cada uma delas. Bom, todos os tipos, na realidade, são definidos como equipe multiprofissional. E por sua vez, é subdividida entre multiprofissional interdisciplinar e multiprofissional transdisciplinar. Bom, aonde que atua essa equipe multiprofissional? Essa equipe multiprofissional, ela é observada por meio da integração do trabalho executado por esses profissionais da área da saúde. Por exemplo, é muito comum nos hospitais, nós temos as reuniões entre a equipe multidisciplinar. Então, eu vou ter todos os profissionais da área da saúde envolvidos nessa reunião. Essa reunião acaba por definir em conjunto várias condutas com aquele determinado indivíduo que é cuidado por nós. Então, existe aí uma interação, né, entre esses profissionais, existe uma comunicação e, no entanto, preserva-se, né, a especificidade do trabalho de cada um. Mas nós vamos ter o quê? Uma interdependência entre todos os profissionais. Ou seja, a equipe, nesse caso específico, eu tenho o quê? As ações, elas são combinadas porque elas são interdependentes. Ou seja, a equipe multiprofissional, ela estabelece relações que são o quê? Recíprocas. Ou seja, uma precisa da outra. Entre as múltiplas intervenções técnicas e também entre a interação relacional entre os diversos profissionais das distintas áreas. Essas interações, elas são mediadas simbolicamente do quê? Pelo quê? Pela linguagem. E desta forma, elas favorecem a cooperação no ambiente de trabalho. Pensem vocês que nenhum profissional da área da saúde, ele é menos importante que o outro. Todos nós somos igualmente importantes. Por quê? Porque em conjunto nós conseguimos o quê? Determinar as ações, as melhores ações e a melhor estratégia para cada um dos nossos pacientes, tá? Bom, ainda falando sobre a atuação da equipe agora interdisciplinar. A equipe interdisciplinar, ela vai utilizar o quê? Ela vai utilizar métodos e conceitos diferentes das diferentes áreas do saber e ela vai integrar, né, a medicina, a enfermagem, a odontologia, a nutrição. E ela vai superar essas fronteiras disciplinares por meio de uma linguagem que é comum entre todos nós. Ou seja, uma linguagem interdisciplinar. Tá? Que mais? Ainda assim, cada membro ele aumenta seu repertório de conhecimento e atua de forma colaborativa. Lembra que eu falei para vocês que nós somos o quê? Interdependentes. Então, cada um vai colaborar de acordo com a necessidade do paciente, tá? Então, é necessária essa colaboração de todos os membros da equipe. E, deste modo, a avaliação e o tratamento do usuário são criados através do quê? Da colaboração mútua de todos. De modo independente. Lá vou eu de novo.
de modo independente e coordenado, mas cada um mantém a sua identidade profissional. Alguma dúvida? Ou ainda não? Não, tudo certo. Beleza. Bom, a equipe transdisciplinar. A equipe transdisciplinar, ela executa o quê? Um trabalho fundamentado na interação das disciplinas, por isso que ela é transdisciplinar. Por meio do diálogo e cooperação entre as diferenças das áreas do conhecimento, mas reconhece as diferentes posições em relação ao indivíduo. Então, a equipe transdisciplinar é um pouquinho diferente. Ela já vai reconhecer as diferenças entre os profissionais. Por isso, é lógico, a diferença é pouca, mas por isso que também a gente fala que não existe uma diferença da nomenclatura assim, marcada entre transdisciplinar e interdisciplinar. Tá? Quando nós falamos aí os prefixos multi, inter e trans, eles são tanto para o sufixo profissional quanto para o disciplinar. E aí, frise-se, é importante compreender que o essencial é compor as equipes de trabalho do qual membros se comuniquem de forma efetiva. Vocês perceberam que na aula inteira eu falei do quê? Da comunicação efetiva. Quando você não tem comunicação efetiva, você não consegue dar uma melhor assistência para esse usuário. Por quê? Porque, falando o português grosso, as equipes elas acabam batendo cabeça nas suas condutas. Então, é necessário que haja uma comunicação efetiva, um compartilhamento dessas práticas e conhecimentos, aonde nós vamos ter como principal objetivo sempre quem? O usuário do sistema de saúde. No entanto, a nomenclatura que vocês vão mais ouvir é qual? Equipe multiprofissional. A equipe multiprofissional é a equipe predominante na área da saúde. A equipe multiprofissional, ela é uma modalidade de trabalho coletivo que ela é caracterizada pelo quê? Pela construção de relações que são recíprocas, envolvendo os membros da equipe e as diversas intervenções técnicas e interação dos profissionais das áreas distintas por meio da comunicação voltadas às ações e à cooperação. Então, a equipe multiprofissional, ela tem um trabalho coletivo em prol do usuário, mas ela tem uma das características principais é o quê? A comunicação e a cooperação. Uma coisa que eu já falei em outra aula, toda vez que eu falo, principalmente da atenção primária, eu tenho que considerar sempre o quê? Que o usuário ele tem participação ativa no sistema de saúde. Então, a gente tem que incluir também o paciente aí na equipe multiprofissional. Por quê? Porque a partir do momento que o usuário ele vai ter uma atuação aí, uma participação ativa, eu vou reforçar o compromisso dele no tratamento. A partir do momento que eu coloco esse usuário em segundo plano, ele não se torna mais agente ativo na participação dentro do seu tratamento. E aí, o que acontece? Todos os profissionais que estão lá envolvidos nesses cuidados, eles vão compor, né, a equipe e compartilhar esse mesmo objetivo, que é proporcionar, o que eu já falei várias vezes na aula, o melhor atendimento para esse indivíduo. Ou seja, quando nós falamos de equipe multiprofissional, ela é formada por quem? Pelos médicos, pelos enfermeiros, auxiliares, técnicos de enfermagem, pelos odontólogos, pelos nutricionistas, pelos psicólogos, pelos assistentes sociais, pelos educadores físicos e também pelos funcionários administrativos. Então, todos estão envolvidos, desde a entrada desse usuário lá na recepção até o tratamento final. Ou seja, no trabalho de uma equipe multiprofissional, deve prevalecer o que? A harmonia de objetivos e as ações voltadas
para o alcance das metas que se pretende alcançar. Então, eu sempre vou ter em vista o quê? O objetivo de melhorar o atendimento e proporcionar um melhor tratamento ou reabilitação ou prevenção para aquele paciente. Bom, existem ainda dois tipos de equipe multiprofissional. A equipe de integração, que é aquela equipe que vai constituir as ações de interação entre os membros. Normalmente, quando eu falo da equipe de integração, vai ser aquela equipe do tipo de funcionamento em harmonização com o modelo biopsicossocial. Lembra que eu falei para vocês que o modelo biopsicossocial é o modelo que a gente utiliza atualmente, que é aquele modelo que vê o paciente como um todo, a visão holística do paciente. Ele não é apenas a doença, ou a reabilitação, ou a prevenção. Ele é um indivíduo que ele tem uma história pregressa, que ele tem uma vida, que ele tem uma família, que ele tem o quê? Toda uma estrutura em volta de si. Ainda vou ter a equipe de agrupamento, que é a equipe que ocorre quando se observa a agregação das ações e o agrupamento de profissionais, mas na equipe de agrupamento eu não vou ter trocas efetivas, nem cooperação e compartilhamento de conhecimento, ou seja, cada um age por si e agrega aquela ação numa ação final. Bom, a origem dos tipos de equipe multiprofissional. A origem está o quê? Na qualidade da comunicação entre os membros. Então, eu já frisei várias vezes para vocês o quê? Que uma das coisas mais importantes que eu tenho é o quê? Que eu preciso ter é a qualidade de comunicação. A qualidade da comunicação, ela vai levar ao quê? A um objetivo comum a ser alcançado de maneira mais efetiva. E também o que ocorre? A qualidade da comunicação entre seus membros, a especificidade dos trabalhos especializados, o poder ou a capacidade de questionamento da desigual importância social dos diferentes trabalhos, a flexibilização ou não da divisão do trabalho, a autonomia e interdependência de cada profissional. Ainda, a construção de um projeto assistencial comum a todos os integrantes da equipe. Então, foi daí que houve a origem da equipe multiprofissional. Bom, na área da saúde, como eu já disse para vocês, predomina a equipe multiprofissional, que ela é formada por várias áreas da saúde, e esses profissionais, eles constroem o quê? Eles constroem coletivamente o saber mais amplo, ou seja, quando eu tenho uma equipe multiprofissional, eu também vou ter envolvido o quê? Eu vou ter envolvido o compartilhamento de conhecimento, que seria o quê? O modelo biomédico, mas também vou ter, na atualidade, o que se compreende como doença em decorrência da soma de múltiplas causas, que é o modelo biopsicossocial. Como eu disse para vocês, nós não vamos ver somente aquele indivíduo como um indivíduo doente. Eu vou ver o indivíduo como um todo, um indivíduo que tem o quê? Uma história pregressa e todo um modelo multicausal para que se constitua aquela situação que o indivíduo está sofrendo naquele momento. Bom, como eu já tinha falado para vocês, o conceito aí de equipe multiprofissional, ele está diretamente ligado ao modelo biopsicossocial. Ou seja, esse modelo biopsicossocial, ele vai priorizar a participação de todos os profissionais na busca ampliada da compreensão de cada usuário atendido. Então, o modelo biopsicossocial, ele vai ver esse indivíduo como um todo e vai buscar a solução em todas as disciplinas que o compreendem. Ou seja, a participação ocorre por meio da comunicação. Por isso, a comunicação efetiva, ela tem que ser o quê? Estimulada continuamente. E essa aula já foi mais rápida, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Vamos lá, as dúvidas? Top.
Dúvidas? Dúvidas? Não, Pro. Não? Professora, Diga. a minha única dúvida que eu não quis perguntar no início, porque você já estava dando continuidade na aula, é sobre o trabalho, que eu entrei depois. Eu entrei, aí meu celular desligou. Quando eu entrei, já tinha passado a parte que você estava falando do trabalho, que é um resumo com algumas questões. O que é esse trabalho? Isso. Vamos lá. Esse resumo é um resumo. Como eu havia falado para vocês no início, vocês entraram depois porque vocês são calouros, certo? Certo. O que acaba acontecendo? Em decorrência disso, vocês perderam uma semana em relação aos demais alunos.